E aí, Léo? Eu acho que aquele começo, eu acho que você vai guardar aquele começo. Hoje não dá, hoje não dá. Né? Hoje não dá. Como é que você está? Você Nossa, está bem? hoje não dá, cara. Hoje vocês vão entender logo porque é nosso convidado. Então eu não vou fazer esse tipo de piada hoje, entendeu? Eu tô muito bem, e você? Sem spoiler pro convidado, por enquanto. Com certeza. A galera já viu no nome aí do vídeo, mas tá tudo bem. Bubu, vamos começar falando do nosso patrocinador, que inclusive já tá na tela ali. O Guardião, né? Uma empresa em consultoria em segurança, galera. É isso aí mesmo. Guardião, que conta com aí 7 anos já de existência em Avaré, mais de 40 funcionários, trabalham com serviço de monitoramento, patrulhamento instrutivo e comodato. Garoto! Pega esse briefing, filho. Pega esse briefing. Agora você mandou bem. E agora eles estão contando com uma novidade também, né, Bubu? Quebrou a pia na sua casa. Você vai chamar quem? Estourou o fio do chuveiro. E o portão elétrico parou de funcionar. Portão elétrico parou de... E esse daí dá pau direto, hein? Esse aí dá pau direto, exatamente. Guardião Serviços, Guardião galera. Serviços. O Guardião agora ele vai lá na sua casa, que são pessoas que você já conhece, já tem a confiança, e conserta o que tiver quebrado pra você, entendeu? O Guardião juntou tudo numa coisa só. É segurança, é serviço, rapaz. É bom demais. É importante frisar também o patrulhamento instrutivo deles. Exatamente. Né? Esse é bem legal, esse formato que eles fazem para acionar a polícia. Na verdade, você manda uma mensagem para eles, primeiro, que tá acontecendo alguma coisa na sua casa. Eles vão mandar uma moto averiguar o que tá acontecendo, né? Aí, se tiver alguma coisa, realmente eles vão chamar a polícia. Exatamente, né? Eles têm um contato mais fácil com a polícia, que deixa muito mais eficiente a sua segurança, entendeu? Que às vezes você liga pra polícia, Bubu, tem que passar no protocolo da polícia, né? Porque a polícia tem esse protocolo justamente para não cair em trote, alguma coisa, muita coisa assim, né? Então, eles, como têm um contato direto com a polícia, eles já ligam na hora e fica muito mais fácil para você, sua segurança aí, isso beleza? Aí, são 40 colaboradores na cidade, então o retorno vai ser muito rápido. Você chamou os caras, 2 minutos eles vão estar lá na sua casa. Com certeza, é isso aí. Guardião, consultoria em segurança. E também nesse mês agora aqui com o nosso cupom de desconto para você, entendeu? 10% de desconto, você liga lá, fala assim, vi vocês lá no Intercast, quero contratar o serviço de vocês. É só usar o cupom Intercast10 que você vai ter 10% de desconto e sua casa vai segura, fechou? Fechou? Contas pagas? Contas pagas. Então vamos lá pro Joaquim Pô? Vamos lá. Peraí. Joaquim Pô. Garoto! Eu sou o Léo Pinheiro. E eu sou o Rodrigo Bubu Alves. E esse é o Intercast. E aí, você tá preparado para o nosso convidado de hoje? Com a graça de Deus. Com certeza, literalmente. Exatamente, rapaz. Hoje tá uma paz aqui no estúdio, né? Você viu? Gostei, rapaz. Com vocês e pra vocês, Padre Milton. Aê! Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Léo. Uma alegria poder estar participando desse Intercast, Papo de Bar, não Papo é? de Bar, Papo isso aí, de padre. Bar. Uma alegria poder estar aqui com vocês e também poder dirigir aí a todo o pessoal que nos acompanha. Obrigado pelo convite. Não, que legal. É uma honra ter você aqui. Realmente, é uma honra. Realmente. Se eu deixar a água aqui, benze automático ou não? Precisamos fazer uma oração. Tô brincando. Automaticamente, só o fato de estar aqui. Tô brincando. Tudo é bênção. Santa Teresa dizia, né, que tudo é graça. Né, você respirar, você acordar pela manhã, você poder falar, você poder se dirigir, né, ao pessoal que nos ouve. Tudo é graça. Ela dizia, tudo é bênção. Bênção é poder agradecer a Deus por tudo, reconhecer, e a vida que segue na graça. Tudo é bênção. Tô contigo, amém. Eu gosto de quem pensa assim, rapaz. Já me dei bem com o padre já. Ganhei um fiel. Já. Falando nisso, padre, já que você entrou nesse assunto, é incrível a fama e a popularidade
oportunidade que o senhor tem aqui em Avaré, viu? A gente falou que o senhor ia vir aqui com a gente, fazer a entrevista e tal. A galera da rádio aqui só faltou soltar um fogo de artifício. Eu gostaria de saber por quê. Quantos anos o senhor ficou aqui em Avaré? Na verdade, vamos fazer a pergunta. Acho que casa a pergunta. Tá bom. Né? Como a gente conversou antes aqui... Me cortou aqui meu parceiro, galera. Cortei só um pouquinho. Como a gente não faz roteiro, a gente não tem briefing, mas a gente tem uma pergunta que a gente sempre faz para os convidados, né? Quem é Padre Milton? Nos conte um resumo da sua trajetória. Nasci na cidade de Botucatu. Desde pequeno minha mãe era catequista, então já essa propensão, não é, à igreja. Depois um período, como todo adolescente, né, se afasta um pouquinho e depois retornei. E graças a um curso de teologia para leigos, e daí voltei, né, e fui para o seminário. Bem novo. Para a gente ser padre tem 2 faculdades, né? Fiz a filosofia em Botucatu e a teologia em Marília, no Seminário Central. Depois, naquele tempo, fiquei ali pela região de Ourinhos, Chavantes, Ipauçu, aquelas, até Piraju, aquelas regiões, né? E depois, ainda como diácono, eu vim para Avaré, entrando já na pergunta do Léo também, eu vim para Avaré ainda como diácono. Diácono é o 1º grau do sacramento da ordem, né? O padre é o 2º grau, depois vem bispo, e antes de ser padre a gente é diácono. Logo que termina a teologia, a gente é ordenado diácono para poder estar servindo numa paróquia. E antes, né, de ser padre, o que não é normal hoje, mas naquela época era um pouco diferente, eu vim aqui como diácono na paróquia São Pedro, Bom Sucesso, Santa Elizabeth, toda a região, né? E também, daí depois fui ordenado padre, aqui fiquei em Avaré durante 20 anos. Então eu acho que responde isso, né? A amizade que a gente tem, né, com o pessoal. E aqui na Interativa, a gente sempre participava muito dos eventos, né, dos acontecimentos, dos programas. A gente até tinha na época a Ave Maria todo dia, né? Todo dia a gente estava por aqui, se não pontualmente, né, presencialmente, mas a gente sempre estava com a oração da Ave Maria, e no mínimo dia sim, dia não, a gente estava aqui na Interativa também, participando. E na época nós tínhamos até a Rádio Católica, que foi quando começou, hoje não existe mais, mas foi quando começaram, né, as regulamentações de rádios comunitárias, então ela ficou no ar por algum período. E foi nesse período que você conheceu o Lucas. O Lucas, o capitão, o Lucas, o Lucas começou lá, né, na Rádio Católica, já com toda a desenvoltura, né, que ele tem hoje. O pessoal que via o Lucas lá, já disse, esse vai estar na área, né, de comunicação, e já fazia muito sucesso o Lucas lá atrás. Era garotinho ainda, né, criança. O Lucas é nosso diretor da rádio, gente. Isso. E aí então, como padre, fiquei aqui durante 20 anos estabelecendo, né, essa amizade com o pessoal, e é o que a alegria, né, de poder ainda hoje ter esse contato, né, com os nossos amigos. Que legal, padre. Então quer dizer então que esse cenário de rádio, microfone não é tão novo. Chamo de você ou de senhor? Fique à vontade. Sabendo que você está se dirigindo a mim, tá ótimo. Perfeito. Então não é novo esse cenário de rádio, então você há muito tempo já participa disso. Há muito tempo. Desde criança gosto muito de rádio, e também nós tínhamos, né, essa rádio aqui que ficou no ar mais de 5 anos, e nessa época também o arcebispo
né, de Botucatu, era Dom Antônio Múcio. Ele começou com a Rede Vida, que é um canal de TV aberto, né, católico, e a sede é São José do Rio Preto. E naquela época, lá atrás, os padres não tinham, na verdade não tinha quem ia rezar a missa, celebrar a missa na Rede Vida. Eram poucos padres. E aí o bispo, ele pedia, né, não vai, precisa ir. Então a gente começou a se acostumar, né, com os meios, né, de comunicação. Fiquei por 5 anos, né, indo celebrar na Rede Vida. Que legal! No mínimo 2 vezes na semana a gente ia lá. Rede Vida em Aparecida? A sede é São José do Rio Preto. Hoje tem também em São Paulo, né? Mas a sede central é São José do Rio Preto ainda. E a gente ia. Na época tinha até um Fusca, logo que chegamos aqui, a gente partia, né? 4 horas de estrada, né? Com o Fusca daqui em São José do Rio Preto. Então essa ambientação, né? Com o microfone, as câmeras, é algo que a gente foi aprendendo, né? Ao longo do tempo. E ainda está aprendendo. E o cenário digital? O padre pode ter acesso? Tem redes sociais? Eu sei de padres assim da grande mídia que tem, né? Marcelo Rossi, Padre Fábio, Frei Gilson. Eu sei que eles têm redes próprias, né? Eu não tenho, mas eu tenho um Instagram, posso falar? Sim, com certeza, deve. Sopro do Espírito Santo. Não é meu, mas eu estou lá todo dia. Sopro, que inclusive foi o pessoal daqui que na época, depois daqui de Avaré, eu fui para Lençóis, fiquei 10 anos lá. E na época que surgiram, né, essas mídias, né, digitais, Facebook, Instagram, enfim. E aí o pessoal daqui de Avaré, agradecer até a turma aí que criou esse canal e passou pra gente lá, assim, olha, vai pondo aí o conteúdo. Que legal. Então a gente tem esse Facebook Sopro do Espírito Santo, mensagens, tem um outro Sopro do Espírito Santo Padre Milton, e tem esse Instagram Sopro do Espírito Santo. Que legal, que legal. O senhor gosta dessa interação, de passar a mensagem digitalmente, assim? Gosto. A gente tem uma equipe lá de Lençóis que vai para Botucatu. Hoje eu moro atualmente em Botucatu, mas tem uma equipe de Lençóis que vai toda semana a gente fazer gravações de 30 segundos, 15 segundos, um bom dia, onde eu falo assim, bom dia, que hoje você tem assim a luz de Deus na sua vida, iluminando, e dou a bênção, né, para o dia. A gente faz as gravações e vai ao ar todo dia. Nós estamos lá. Legal, é bom fazer diferença, hein, na internet. É bom ver conteúdo diferente, assim, de religião, gostoso. Bom demais. E tem também alguns padres, assim, né, que eles vão pro lado mais cômico, assim, né? Tem até uns que viralizam, assim, na internet, principalmente com os jovens, viraliza muito. O que o senhor acha em relação a isso? Eu já vi, não me lembro agora, assim, de cabeça, mas tem sim. Eu acho que faz parte da evangelização. Acho bacana. São dons, né? Cada um tem dons específicos para poder tá levando, né, a boa mensagem, levar a palavra de Deus, uma mensagem de esperança, de força, de ânimo para o nosso povo, presença de Deus. E Deus, ele está presente em alguns autores, inclusive de filosofia, religiosos também, que fala, né, da alegria. Inclusive a Bíblia diz, a alegria de Deus é a nossa força, né? Então eu acho que é esse segmento aí, por isso vale muito. Eu acho interessante os padres, né, que usam dessas ferramentas, né, digitais, com o carisma que eles têm da alegria, né, esse lado também aí cômico. O importante é fazer com que a mensagem
chegue ao outro lado, né? E tem pessoas que têm uma facilidade de algo mais sério, outras um pouco mais cômico, então eu acho interessante isso, né? Da igreja dar essa liberdade, né? Dos padres, cada um não realmente seguir todos a mesma linha, porque os fiéis são diferentes, né? Então eu acho bem interessante essa liberdade. Falando um pouco de liberdade, a igreja, ela existe muitas... Porque assim, no passado a gente ouvia que a igreja tinha muitas restrições, né? Isso continua? Os métodos da igreja com os padres ainda é igual era muito antigamente? Ou hoje existe um pouco mais de liberdade? Fora essa parte do digital, né? Vocês têm uma grande liberdade de ir e vir, assim? Sim, essa liberdade é direcionada com esse objetivo, né, de evangelização. O Papa, né, de saudosa memória, João Paulo II, que esteve aqui no Brasil algumas vezes, ele falava assim de uma nova evangelização que possa usar os novos meios, né? A igreja tem uma linguagem, vamos dizer assim, própria dela, que é uma comunicação litúrgica, né? Que é diferente da comunicação de rádio, que é diferente também da comunicação de mídia, que o podcast, por exemplo, né, como esse Intercast, une, né, o aspecto rádio e vídeo, né, então faz essa fusão, que também é uma proposta diferenciada, né? Mas há essa liberdade desde que direcionada, né, por o objetivo, né, o que se pretende, né, com determinadas posturas, né. Acho que tudo vale a pena desde que direcionado dentro de critérios que façam alcançar o fim esperado, o objetivo a que se destina, a que se deseja. Entendi. E o que é uma comunicação litúrgica, padre? Desculpa aí É uma comunicação com rubricas, quer dizer, normas, né? Por exemplo, a igreja ela é mestra em comunicação, porque até a procissão de entrada, que é o momento antes de começar a missa, né, ela já está comunicando. Quer dizer, entra a cruz processional. O que você vê por primeiro na igreja quando está se introduzindo é o mistério, o sinal mais forte que existe, é o sinal mais conhecido no mundo, não é Coca-Cola, por exemplo, é a cruz, está em primeiro lugar, né? Então já entra com esse sinal poderoso que para nós, isso numa visão de marketing, numa visão de fé, a cruz é o sinal central da nossa fé. A ponto do apóstolo Paulo, né, dizer na Bíblia, se o Cristo não tivesse morto e ressuscitado, seria vã a nossa fé. Mas a cruz aponta, né, para uma dimensão muito mais profunda de que na vida faz parte, né, as dificuldades, os sofrimentos, mas a perseverança, a força que vem de Deus, o impulso, né, que o Espírito Santo traz para a nossa vida, é a luz que nos leva a superar as dificuldades, nos faz vencer as situações, os problemas podem ser resolvidos, sejam quais forem. Então, a fé, ela tem esse impulso. Inclusive, eu tive, há algum tempo atrás, oportunidade de participar de um grupo de pesquisa, né, ligado à psiquiatria da USP de São Paulo, e eu tive a oportunidade de fazer um mestrado aqui na USC em Bauru. Inclusive aqui em Avaré nós fizemos dentro desse mestrado um grupo de pesquisa sobre qualidade de vida de pessoa que tem fé e pessoa que não tem fé. E nossa pesquisa aqui em Avaré, na verdade,
está alinhada aos achados das pesquisas no Brasil e principalmente as pesquisas internacionais, né? Uma pessoa que tem fé, que tem prática religiosa, tem melhor qualidade de vida. Legal. Hoje, sobre o ponto de vista da metodologia científica, pode-se afirmar que a religião ela tem um papel na saúde, né? A espiritualidade ela é provedora de ganhos significativos. Inclusive, nos Estados Unidos, a espiritualidade ela é até prescrita dentro da prática médica. Olha. Em psiquiatria. É porque ela é provedora de ganhos significativos. Então ela faz bem, né? Por exemplo, hoje nós vivemos aí num ritmo de vida muito intenso. As pessoas, nós somos expostos a tantas situações estressoras, né? O que é o estresse? É um leão, né, na nossa frente. Diante de um estresse, diante de um perigo, nosso organismo vai reagir. Duas são as possibilidades diante de um estresse, diante de um problema, de uma situação: enfrentamento ou fuga. Para ambas situações, seu organismo ele passa por alterações. Isso que é o estresse. O estresse, por definição, é a adaptação do organismo diante de uma realidade. E o estresse, por um período mais prolongado, causa uma exaustão, pode levar a óbito. A espiritualidade, o contrário. Quando você entra em oração, quando você silencia sua mente, seu interior, áreas da estrutura neurofuncional são ativadas. Estas áreas se correlacionam a hormônios. É como que, quando você entrasse em oração, uma cascata de hormônios pacificadores são segregados em maior quantidade no organismo. Então, a espiritualidade hoje já pode ser afirmada como aquela que traz impactos significativos sobre a ansiedade. Por exemplo, nós temos um instrumento em psicologia, em psiquiatria, que se chama ansiedade-traço. Quem é da área sabe bem. Antes e depois da oração, níveis de ansiedade são impactados com a oração. Então, é biológico. É biológico. Físico, né? Eu ia até. Eu tinha até uma pergunta relacionada a isso, à fé. No empreendedorismo a gente fala muito de energia, que a gente precisa ter pensamento positivo, energia positiva em relação àquilo que você atrai coisas positivas quando você está perto de pessoas do bem, pessoas que têm a mesma energia, sinergia que você, aquilo só aumenta, né? A fé, ela existe uma explicação plausível para a fé? Se ela é uma energia, então? Sim. Ela, hoje, com o advento de determinados instrumentos, aparelhos, por exemplo, PET scan. PET scan é a tomografia com emissão de pósitron, que possibilita a visualização do cérebro em funcionamento, né? Que legal. Então, o que se evidenciam, né, durante a espiritualidade, determinadas áreas, né, do cérebro, e essas áreas se correlacionam a hormônios, né? Que demais isso! Isso. Nós já temos, assim, as pesquisas estão alinhadas em conclusão sobre isso que você falou, os benefícios da espiritualidade para a saúde, né, saúde mental. Pesquisas, né, estão ainda sendo feitas pela metodologia científica sobre até o que exatamente, até onde, mas que há alteração, a espiritualidade pode trazer benefícios para transtornos específicos, por exemplo, bipolaridade, né, síndrome do pânico, transtornos mentais específicos que a espiritualidade ela
traz benefícios. Ajuda Então, a dar uma organizada, vamos dizer assim. isso, pode-se dizer assim. Ela é provedora de um equilíbrio interior que possibilita até mesmo para o enfrentamento das situações da vida, né, dos problemas da vida. Isso está muito evidenciado pela literatura. Quem tem uma fé, quem tem uma espiritualidade, consegue... Depois, né, desse período da pandemia, a gente vê a importância da resiliência, né, que é um tema tão fundamental, tanto que as grandes empresas, né, as multinacionais, para contratar o RH, contrata no mesmo peso quem tem conhecimento técnico da área que se propõe a trabalhar, como também quem tem capacidade de adaptação. A pandemia exigiu isso muito, né? Adaptar-se, conhecer-se, né? Já dizia na filosofia, né, Sócrates, pai da filosofia ocidental, conhecer-se, né, é fundamental, porque eu me conhecendo vou saber dos meus limites. Então vale a pena toda a dedicação, todo o esforço nesse processo de interiorização, de conhecer-se, porque aí eu vou conseguir crescer como pessoa. Tanto que Darwin, né, Charles Darwin, a teoria da evolução, ele também no seu livro coloca, né, isso que dentro da história, né, das espécies, as que permaneceram não foram as mais fortes, foram aquelas que tiveram maior capacidade de adaptação. Perfeito. A evolução, a gente fala que é isso, né? A teoria da evolução não é que evoluiu, os animais foram se adaptando àquele momento, à mudança do planeta, né? Nossa, isso é demais, né? Essa ligação, a gente acaba ligando os pontos, né? Eu tenho muitas perguntas. Eu queria saber como que a gente faz, na opinião do senhor, para melhorar a nossa fé, assim, sabe? Eu acho que eu sei a resposta, mas eu queria ouvir da sua boca os seus conselhos, assim, sabe? Porque às vezes a gente é muito duvidoso, né, com aquilo que a gente não vê em si. A gente tem a fé, mas nós, assim, eu, por exemplo, sou meio afastado da Igreja Católica, por exemplo. Não tenho a fé de uma pessoa que tá indo sempre lá. E conforme em outros tempos também, né? Mas qual que é a sua palavra em relação a isso, sabe? Como a gente melhora a nossa fé? Acho que uma das constatações piores que possa se fazer na vida de uma pessoa é o que Shakespeare, no livro Hamlet, ele coloca o bobo da corte, né, falando do rei, né? Pobre rei Lear envelheceu sem tornar-se sábio. Pobre rei Lear envelheceu sem tornar-se sábio. Quer dizer, é uma vida que ele não cresceu, não houve uma evolução, né? Então talvez seja essa pior constatação que possa se fazer, né, no final, né, de uma existência, quando você não conseguiu, né, desenvolver o seu potencial. Deus, ele é o Senhor da criação e ele dá a nós um potencial, quer dizer, essa força interior de vir a ser, né? É terrível quando uma pessoa se fecha na sua zona de conforto. Talvez isso seja a pior coisa dentro para esse processo, né? E infelizmente é a tendência. Nossa sociedade... Chamada de bolha hoje em dia. Bolha, né? Por exemplo, né, hoje com as mídias sociais nós temos aí bolhas, né? Pessoas que se unem dentro desses pensamentos e tantos comentários, né, que são feitos, são opiniões, né? Opinião, cada um pode ter a sua, mas... Por exemplo, você não siga opiniões. Se você tem um problema, você quebrou a perna, vá num ortopedista,
né? Quer dizer, tem que ter ser passa alguém... limão com cana-de-açúcar que cura. É mercado de gripó. Mas esse cura. Você machucou o olho, né? Não vai ouvir a opinião lá das redes sociais, né? Vai no oftalmologista, vai num oftalmo, num oculista. Pessoas que se dedicaram, se empenharam, leram. E hoje é uma constatação tão ruim quando a média, né, das pessoas não leem mais, né? A média de leitura de livros no Brasil é muito baixa, é muito fraca. Isso mostra o quê? Uma população medíocre. Evolução. Em evolução. O que é medíocre? É bem entendido, né? Eu tenho que ir para a escola, mas eu vou tirar a nota para passar de ano. Você é um medíocre, né? Você não tá isso. Você não está saindo da sua zona de conforto. Você não vai crescer. Você deve ler aquilo que os professores te orientam, te indicam, né? Não fique só naquilo que é falado na sala de aula, né? Esteja na frente, né? E quando a sua pergunta, né? A questão da espiritualidade, religião, né? É um religare, né? Ligação com Deus. Agora, a espiritualidade é um conceito mais amplo, tem a ver com conhecer-se, né? Então, esse investir em si mesmo, né? A palavra refletir quer dizer voltar, dobrar-se sobre si, né? Saber das minhas limitações, conhecer o meu potencial, saber que eu posso ir adiante e que eu não posso ficar preso na minha bolha, eu não posso ser medíocre, eu tenho que investir em mim porque Deus investe em mim. A que se propõe a sua vida, né? Há um potencial que precisa ser desenvolvido e o que é necessário para isso? Dedicação, aquilo que, né, falam, uma parte pequena de inspiração e muito de transpiração. O que é necessário? O que é necessário para a leitura? Cada livro que você lê é uma viagem que você faz. Conhecer pessoas interessantes. Pessoas interessantes são pessoas que não falam de pessoas. Pessoas que falam de pessoas não são interessantes. Pessoas interessantes são pessoas que falam de ideias, que vão agregar a sua vida, a sua experiência. Então, fugir de tudo que venha a significar zona de conforto. É terrível isso. Perfeito. Cara, não, pera, irmão. Calma que a minha cabeça fez... Vamos tirar já quem for pra pergunta tá agora. Maluco, velho. Não, muito legal isso, porque no começo da sua resposta eu pensei assim, ele não entendeu minha pergunta. Só que essa inversão que você deu no final, cara, você traduziu a minha vida. Eu achei muito massa. Depois que eu comecei a me dedicar na minha vida em relação ao que eu quero, a ler, a estudar. Cara, ler livro muda a vida. E é isso que você falou. Nossa, eu falei... Quando ele deu invertido, eu falei, caraca! Muito bom, você queria elogiar isso. Tá no caminho certo. Não, tô no caminho certo. Na hora que ele falou, eu falei, olha só. Falando de leitura, a Bíblia, ela é um livro assim que a gente ouve as pessoas falarem sobre a Bíblia. Falar, você tem que ler a Bíblia, ler desse jeito. Primeiramente, existiram várias Bíblias? A Bíblia, ela surgiu com o tempo, né? Antes da Bíblia houve a tradição oral, quer dizer, não é que Jesus multiplicou os pães, tinha lá o evangelista anotando, né? Então, a tradição oral, né, que depois, num período da história, alguém compilou, né, esses acontecimentos, também não ao pé da letra, mas dentro de uma ótica teológica, né?
A Bíblia ela foi escrita parte em grego, aramaico, hebraico, línguas ciro-caldaicas, né? Depois houve a chamada tradução dos 70, quando a história fala de 70 monges copistas que se enclausuraram numa caverna e fizeram toda a tradução da Bíblia para o grego, para a língua grega. E depois, bem mais tarde, São Jerônimo. É por isso que setembro é até considerado o mês da Bíblia, nós estamos nesse mês de setembro, por conta de São Jerônimo. Ele fez a tradução chamada de Vulgata, Vulgata do latim, quer dizer, de conhecimento do povo, né? Que o povo consegue ter acesso, esse sentido de Vulgata. Ele fez a tradução da Bíblia do grego para o latim, que era a língua da época. Como se pegasse a informação mais técnica e deixasse ela um pouco mais plausível para as pessoas que fossem ler, é isso? Isso, sem mudar o conteúdo, né, nesse processo. É questão mesmo da língua, né, para ser acessível. E depois do latim, a igreja, né, no período, né, principalmente da Idade Média, que é tão criticado, né? Mas se não fosse, por exemplo, os muros dos mosteiros, né, da igreja, não haveria ciência hoje. Os ataques bárbaros tinham acabado com a filosofia, com a literatura, com a Bíblia, não havia nada, né? Os ataques bárbaros eram bárbaros, né? Então, os mosteiros, né, os muros, né, das igrejas que protegeram a literatura que nós temos hoje. Então a igreja ela teve assim esse papel de ser guardiã, né, da Bíblia e de fazer essas traduções até que chegasse hoje no vernáculo, quer dizer, cada país tem, né, a Bíblia na sua língua. Isso, daí eu ia emendar para a pergunta. Na verdade eu tenho mais duas perguntas em relação à Bíblia. Existe muitas religiões que usam a Bíblia, não só o catolicismo. É isso? Sim, os cristãos, eles usam a Bíblia e também os judeus. Os judeus usam... Mas é a mesma história? A mesma Bíblia, o que acontece é que a Bíblia católica tem alguns livros a mais que a Bíblia evangélica não tem. Questão histórica, né, de Lutero. Eles consideraram que alguns livros escritos fora de determinada região não deveriam constar no chamado cânon bíblico, né? E a Igreja Católica acolhe na sua Bíblia todos esses livros, né? Então a Bíblia Católica tem um pouco mais de livros do que a Bíblia evangélica. E, por exemplo, os judeus, eles consideram Jesus, né, os judeus, mas Jesus para eles não é o Cristo. Diferente do caso dos cristãos, Jesus é o Cristo de Deus, Cristo do grego ungido, ele é filho de Deus, é Salvador. Os judeus ainda estão na espera, né? Então eles vivem o Antigo Testamento, né? A Torá, que são Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, principalmente, são os livros da Torá dos judeus. Entendi. E a última pergunta da Bíblia é se existe uma forma... Porque a Bíblia, então, são vários livros dentro de um só, né? E existe uma forma de se ler a Bíblia? Tem um começo, tem um fim, ou não é assim que... Olha, pode você começar do Gênesis e ir livro a livro até o Apocalipse, mas talvez se você começar do Novo Testamento, já é uma leitura a partir, né, de Jesus. Aí você começa até mesmo a considerar o Antigo Testamento com uma ótica diferenciada. Porque é o seguinte, infelizmente, né, como outros textos, né, também, as pessoas citam fora do contexto e aí deturpa, né? De repente eu posso, fora do contexto, eu posso falar qualquer coisa ou muita coisa, né, contra ou a favor de vocês. É o sofismo, né, que hoje é tão usado em tantos meios aí, né, na sociedade.
Mas todo o texto ele está inserido num contexto em que ele foi escrito, que por sua vez tem um pré-texto, né? É preciso conhecer a história para você poder chegar no contexto em que o texto foi escrito. Hoje é chamado de corte. No digital. Os cortes tiram as histórias do contexto. Faz com que 1 minuto transforme a vida de uma pessoa. O cara não ouviu nem o antes nem o depois daquilo, tirou a conclusão daquela pessoa por algumas palavras que ele disse fora do contexto, né? Então deturpa tudo. Deturpa a informação, né? Inclusive nesse podcast vai ter vários seus, mas não vai deturpar, a gente promete. Valeu. E uma pergunta meio histórica, assim, né? Tem algum lugar, assim, alguma coisa que, tipo assim, o povo acha, essa aqui é a Bíblia mais antiga, algum museu nesse sentido? Tem Bíblias que datam assim de muito tempo, são eu não saberia agora de cabeça, mas no Museu do Vaticano eu sei que tem uma edição de Bíblia muito antiga. Tá na Europa, né, que é o Velho Mundo. Lá nós temos sim edições muito antigas realmente. Bacana. E uma pergunta agora sobre o Vaticano, né? Como que é a sua relação, padre, com a galera de lá, assim? É uma relação especial? É uma relação distante? Se você resolver ir para lá, para o Vaticano, você tem acesso a alguma coisa por ser padre? Como que funciona isso? Não. Ganha pulseirinha? É VIP? É VIP. Posso já ir direto lá sentar para, por exemplo, almoçar, jantar com o Papa, né? Galera, sou aqui, ó. Fui lá de Avaré, Botucatu, agora tô aqui. Não é assim. A Igreja Católica ela é organizada, né, numa hierarquia. O Papa, na verdade, ele é um bispo de Roma. E porque Pedro, por exemplo, hoje o Papa Francisco é o do 165º Papa da história a partir de Pedro, né? Então ele é o bispo de Roma, que tem essa referência de ter sido a cátedra de Pedro. Agora, há uma hierarquia no sentido de que nós aqui em Botucatu, aqui em Avaré pertence à diocese de Botucatu, nós estamos ligados a Roma, é chamada comunhão da igreja. Então, as orientações de Roma, a doutrina da igreja tem como guardiã, né, a Santa Sé, né, o Vaticano. O Papa é o bispo que é o ponto de unidade de toda a igreja, né? Então, um padre lá na Amazônia, um padre lá no Japão, ele está ligado, né, a Roma. Tanto que o nome da Igreja Católica é Romana, Católica Apostólica Romana, né? Nesse sentido, porque tem o ponto de unidade, a Igreja de Roma, mas que vive a sua realidade local, né? A cultura local de cada país, de cada cidade. Entendi. A história, a história no modo geral, assim, ela tá muito ligada às religiões, né? Eu gosto de acompanhar muito documentários de arqueologia, né? E ultimamente a gente tem visto aí grandes descobertas, escavações. Tem uma caverna que recentemente, acho que foi o ano passado, que não esqueci, ontem eu estava tentando procurar o nome desse documentário. E a minha pergunta é a seguinte: a Arca da Aliança, ela existe mesmo? Ela existiu? E o que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança era um sinal da presença de Deus, que depois daquele episódio lá do Monte Sinai, dos mandamentos, aí então os mandamentos eram colocados dentro dessa Arca da Aliança, e que um sentido
de respeito, de referência que o antigo povo de Deus tinha, por na arca constar os mandamentos da lei, quer dizer, a comunicação de Deus para com o seu povo, né? Então, em torno disso, né, o sentido da Arca da Aliança. Entendi. E como que a igreja enxerga a arqueologia? Ela considera tudo que é feito? Considera, acolhe tudo que é feito. E inclusive no Vaticano tem uma universidade, né, voltada à arqueologia também. Legal. O Vaticano ele é muito parceiro, né, das universidades, principalmente europeias, que realizam, né, essas buscas, e a ciência ela precisa ser respeitada na sua metodologia, né? Assim como a fé, assim como a filosofia. Onde há busca de conhecimento e se preze pela verdade, tem que ser mantido, tem que ser incentivado, né? Essa é a posição da igreja. Entendi. E como que agora uma pergunta aleatória, hein? Como que a igreja enxerga, por exemplo, cinema, Indiana Jones, quando usa lá em busca do cálice, a aliança, a Arca da Aliança, como que a igreja vê quando há essa introdução da história católica nos cinemas? Por isso que você perguntou do Arco da Aliança antes, né? Isso. Esse cara viu do Indiana Jones e falou, será que é verdade? Por exemplo, toda a produção intelectual, ela tem a sua natureza, né? Por exemplo, um filme como esse deve ser aventura, né? Assim como livros, há livros que são históricos, né? E há livros que são muito mais imaginativos. Eu li há algum tempo atrás, o autor é Dan Brown, o Código da Vinci. Código da Vinci. E lá consta muito, né, muitos elementos, né, da igreja, o cálice, né, o Santo Graal, mas já o livro está dizendo, né, que é um livro de imaginação, né? Perfeito. É onde coloca-se elementos que são reais, né, mas não há esse rigor metodológico, não há seguir fiamente. Isso, não há. Mas a igreja, ela considera, ela não aprova, desaprova, não tem um lado para isso? Ela não liga quando usam? Não, é assim, a literatura ela é incentivada, né, pela igreja, porque todo livro, desde que tenha seu fundamento, não, acho que não posso usar essa palavra todo livro, mas um livro, né, sério, né, que se propõe a apresentar algo que possa agregar, ainda que seja... Que é uma arte, né? É uma arte, né? É uma arte. A igreja apoia, sim, a arte como um todo. Entendi. Tem mais pergunta aí? Tem um monte, então rapaz. Quantas orações faz por dia? Quantas orações um padre faz por dia? Olha, a gente, quando é ordenado padre, nós temos que fazer a liturgia das horas. No mínimo, são mais, mas pelo menos 3 horas no dia você tem que rezar, porque é a mesma oração que a gente faz aqui, que faz em Roma, que faz em qualquer parte do mundo. A gente entra em comunhão com a igreja em oração através da liturgia das horas. Então, na ordenação você faz como que uma promessa, né, de fazer a liturgia das horas, né? Então isso você tem que fazer, né? O que seria de forma mais específica? Eu não entendi. A liturgia das horas, a base dela é o saltério, os salmos da Bíblia, mas tem uma introdução, daí vem os salmos e tem orações conclusivas, né? Gira em torno de uns 40 minutos cada uma dessas horas canônicas, né, litúrgicas. Olha só, caraca. E quantas são por dia? São 5, mas o padre tem que fazer no mínimo 3. Isso é
Tem que ser feito. O senhor tá fazendo 3 ou 5? Tô brincando. Tenho que me confessar. Fazer uma confissão. Ai, meu Deus. E como foi o seu chamado, assim, né? Que a gente passou de uma forma bem breve na sua história, assim. Como que foi, você decidiu, falou assim, tá, Deus falou comigo aqui, vou ser padre. Como que foi pra você isso? No primeiro dia que eu fui pro seminário, na noite, eu já queria voltar para casa. A gente, naquele tempo, né, o seminário, a gente dormia assim num galpão, né, onde tinha uma cama, um armarinho, daí a cama da outra pessoa, do outro seminarista, um armarinho e vai. E eu não consegui dormir, porque eu era acostumado com um quarto, né, dormir em quarto. E daí, assim, vou amanhecer, vou embora, né, para casa. E daí a gente chegou numa hora lá, tocou uma música, tipo, tem mais uma ideia próxima de quartel, né? É mais ou menos assim. Mas era assim, tocava uma música, não me lembro, 5:30 da manhã. Todos nós acordávamos, nos preparávamos para ir para a capela. Daí na capela já muda, né? Já começa a rezar, e daí depois a gente ia tomar o café juntos, e daí já começa, né, a convivência, e daí um vai ajudando o outro, né? E tem um tempo grande, né, para estudos, para leituras. Nós temos ainda no seminário de Botucatu uma biblioteca muito boa, e aí então foi, né? Mas esse chamado eu senti bem cedo, porque a minha família, minha mãe, ela era catequista. Que legal. Catequista que dá aula, né, de catequese para fazer a primeira comunhão, crisma, e eu acompanhava, né, bastante esses encontros. Participei lá para criança de uma comunidade que estava se organizando para se tornar paróquia, construir uma igreja. Então isso vai envolvendo, né? O chamado deu por aí, mais ou menos por aí. E como que foi para sua mãe catequista? Deve ter sido uma grande honra, assim, né? Você ir por esse caminho. Foi uma aceitação 100%, assim, da família? 100% depois do susto, né? Quando eu falei para ela que ia, ela recuou. Assim, não é bem assim, temos que rever. Daí eu falei, não, vou sim. Aí todo o apoio, né? Eles me deram todo o apoio, a família comigo. Eu imagino, né? Porque, por exemplo, é uma vida que é uma vida muito entrega, boa, né? mas é uma entrega 100%. Exige muita disciplina, exige muito, tipo assim... Dedicação, né? Autoridade no que você vai falar ali. E em alguns momentos da sua vida, você se pegou, às vezes... meio, principalmente no começo, né, durante o seminário, meio trêmulo em relação a isso, com alguma dúvida fora desse primeiro dia que você falou pra gente, ou depois do primeiro dia foi que foi? Olha, nunca a gente vai ter 100% de certeza, né? É sempre uma busca. Sempre a gente vai querendo encontrar, né, nos acontecimentos, as confirmações, né? Mas, assim, escolha acertada, vida feliz. Quer dizer, eu sou feliz, né, dentro do que eu me propus e dentro do que eu tô... A gente está sempre aprendendo, né? E nesse processo de aprendizado eu me encontro, né? Então, realizado, né, nesse processo. Que bacana, eu gostei da resposta. O senhor é bom com resposta, padre. Eu tô gostando do senhor aqui. Obrigado. Bacana demais. Vai lá. Não, pode. Não, como que a igreja tem visto o cenário assim, como que está a ida das pessoas até a igreja? Se a igreja ela tem um número que fala, aumentou os fiéis ou diminuiu? Principalmente pós-pandemia, né, Bubu? Isso tem... Como é que tá esse cenário? Tem números? A igreja se preocupa em contabilizar, vamos dizer assim, isso? Fala assim, não, era tanto, tá bastante, poderia ser mais? Não, a igreja não tem. Tô fazendo assim uma leitura e vou compartilhar até com vocês, mas houve um período antes, né, pré-pandemia,
que se falava de uma diminuição do número de católicos e um aumento de evangélicos. A CNBB, que são os bispos do Brasil, a igreja, ela não via nisso preocupação. A preocupação era de formar bons católicos, de se ter bons cristãos. O discurso da igreja sempre foi assim, bons pais de família, pessoas que saibam viver bem o dom da vida, né, que possam evoluir. Esse é o fundamento, né? Tem que haver uma evolução pessoal. Nunca houve. Se preocupam mais com a qualidade do que com o volume. Exato. Você falou, é isso. É a qualidade, né, dos nossos cristãos, né, daqueles que estão na igreja, mas não só. Aquilo que nós estávamos falando é o conceito de espiritualidade, que é bem mais amplo do que o de religião, e que pode ser um instrumento significativo para ajudar a pessoa à evolução, para melhor, né? A um progresso como pessoa, né? Em primeiro lugar, eu sou pessoa, o que nos une é uma plataforma comum, né? Somos filhos de Deus, então somos irmãos, né? Como que se sente hoje, né, na sociedade, no mundo, essa questão da fraternidade, né? O Papa Francisco, ele tem reiteradas vezes, né, falando, questionando, né, como que em 2024 estão eclodindo guerras, né? A humanidade, como está esse processo, né, de crescimento da humanidade como um todo, né, diante de guerras, né, que surgem, há que se questionar isso, né? Então, a questão não é só ter as nossas igrejas cheias, mas pessoas vazias, né, de uma busca, né, de um crescimento enquanto pessoa, de princípios que norteiam a sua vida. Hoje você falou de disciplina, né? As pessoas, a sociedade é uma escola de moleza, né? Hoje está tudo muito, qualquer coisa está valendo. Não é qualquer coisa. Escola de moleza. Não é qualquer coisa. Para você poder crescer na vida, prosperar, para você evoluir para melhor, progredir, tem que haver disciplina. Porque é a disciplina que vai ser uma referência garantidora para você não se perder no seu objetivo, né, como pessoa. Vai nortear, Perfeito. Vai moldar, né? Moldar, nortear, isso mesmo. Tem que haver disciplina. Muito legal. Padre, tem alguma coisa que dá pra... Aqui, né? Agora eu não tô vendo nada, né, por exemplo. Mas, tipo assim, na rua, tem alguma coisa que uma mascote, alguma coisinha que assim, que dê pra ver que a pessoa é padre? Tipo, não, o padre fora da igreja, ele não precisa nada que identifique, nada tranquilo, assim. Existe alguma coisa em relação... Um bottom, isso, pin. Uma pulseira. Tem alguma coisa em relação a isso ou não? Tem uma camisa com um colarinho branco. Isso, por isso que eu perguntei, aqui. Essa não. É chamado Klezmer, né? Klezmer. Colarinho aqui. Há também uma cruzinha, mas isso não é um sinal que identifique, né, o padre. O Klezmer, sim, está mais próximo. A batina preta, que se usava um tempo atrás, ainda hoje alguns usam, né? Talvez seja o que mais próximo de identificar, né, o padre. Entendi, mas o Klezmer é só às vezes que usa, não precisa usar sempre. Não precisa usar sempre. E como que foi pro senhor? O senhor ficou muito tempo aqui em Avaré, né? E agora o senhor tá em Botucatu. Essa decisão parte de você, parte da igreja, e como que foi pro senhor, depois de tanto tempo aqui, acho que já conhecer, né, a galera da igreja e tal, mudar pra uma outra cidade? Como é que foi? Apesar de você já ser de lá, né? Como é que foi? Quando eu saí de Avaré, eu fui para Lençóis Paulista, fiquei 10 anos em Lençóis.
da igreja, porque tem o bispo e alguns padres têm uma visão assim mais ampla da diocese. Diocese são várias cidades, muitas vezes uma cidade tem várias paróquias, por exemplo, Arandu tem uma paróquia, mas aqui Avaré são 5 ou 6 paróquias, em Botucatu acho que 12 paróquias. E então o bispo com alguns padres consideram, né, essa visão de necessidade de um padre aqui, né, ali, se não tem mais aquele padre ali, então já fica um tabuleiro, né, tem que daí acertar aqui para pôr ali, para não ficar uma paróquia sem padre. Mas é ruim, né? Porque você vai criando raízes, né? Laços que em Avaré, né, conhecia acho que quase todo mundo, né? Porque é uma cidade... Você entrou aqui, olhou para mim e falou: acho que a gente se conhece de algum lugar, né? É exatamente isso, né? E de fato, né? A gente se conhecia. De fato, com certeza. Conhece muita gente, né? E... não só os paroquianos, mas Avaré é uma cidade que, diferente de uma metrópole, por exemplo, você conhece as pessoas que são de um bairro, né, de outro. E naquele tempo, a configuração da igreja aqui em Avaré era diferente. Vocês se lembram? Por exemplo, eu fiquei um tempo aqui, 2 anos, na Nossa Senhora das Dores, que é hoje o santuário, né, Nossa Senhora das Dores. E fiquei também na São Pedro, fiquei em Arandu também, mas morando aqui em Avaré. Só que na época, São Judas, que é a igreja, né, São Judas, hoje é paróquia, santuário, São Judas, na época não era paróquia, era a capela da Nossa Senhora das Dores. Então... foram crescendo, né, os bairros, foram crescendo as cidades, e aí então estas outras igrejas de capela se tornaram paróquias, né? Daí então já precisa de um padre lá. Mas a configuração era diferente. Isso para dizer assim que era menor, né, o raio, né, de abrangência e de convivência, né, com as pessoas. Mas a gente sente sim, né? Ainda bem que é perto, por exemplo, Lençóis, sempre o pessoal tá indo, né? O pai do Lucas mesmo, ele levava, né, o pessoal lá, as vans. Ainda, acho que essa semana vai um pessoal de Avaré lá na missa. Que legal. A gente tem uma missa que aqui era mais conhecida, a missa das bênçãos, que é a quarta-feira à noite. Sim. A gente continua lá em Botucatu, então o pessoal daqui vai para quarta passada tinha um pessoal daqui lá, acho que quarta agora vai a van também, então isso ajuda, né, a rever os amigos, a estar em contato. Show de bola. Ó, você ia na missa das bênçãos de quarta-feira? Eu ia. Por isso que a gente tem um podcast hoje, deu certo. Moleque. Aí tá sim. Vendo? Padre, eu queria muito agradecer sua presença. Foi bem legal. Eu ficaria ouvindo você aqui o dia inteiro. Gostei muito de você. Você foi completamente diferente do que eu imaginava. Assim, você tem... O senhor, né? Você tem uma visão muito... legal. Tudo que você falou de depressão aí, de coisas da vida, né? Da disciplina, de tudo. Eu achei que foi muito enriquecedor pra mim, espero que tenha sido pra galera que tá assistindo a gente também lá em casa, e convidar o senhor pra vir mais vezes aqui, pra daí a gente abordar mais assuntos específicos, né, quando o senhor quiser, quando o senhor puder voltar. O Intercast tá de portas abertas aqui pra tratar sobre assuntos daí, Bubu, que eu acho que se a gente entrar agora, a gente vai acabar indo muito aí. O padre, coitado, ele tava na estrada aí, sofreu um pouquinho pra chegar aqui, até atrasou um pouquinho por causa disso, que tava obras na estrada, né? Então, mas tratar assuntos como ansiedade, né, depressão, que a gente tá vendo aí muito, né? Eu queria saber como que a igreja lida com isso. Se puder só falar de uma forma bem breve pra gente. Eu estava aqui em Avaré, tive a oportunidade de escrever um livro compilando, né, essas pesquisas da espiritualidade relacionada à saúde mental. Então as pesquisas estão alinhadas em conclusão sobre os benefícios, né, da espiritualidade para esses ajustes interiores, né? Uma pessoa que tem uma espiritualidade, ela tem
ela consegue lidar melhor com as situações da vida, com os problemas da vida. Entra mais ou menos por aí a questão da depressão, por exemplo. A espiritualidade, ela é provedora de uma estrutura que agrega, psicologicamente falando, na lida com o quadro de depressão, né? Em outras palavras, uma pessoa que tem espiritualidade, ela tem um poder maior de enfrentamento da depressão, né? Uma barreira, como se fosse. Isso. E também a espiritualidade, ela pode significar um fator de proteção, né, na saúde, mesmo pelo discurso religioso, né, que tende a levar a pessoa a se preservar mais, né? A espiritualidade, ela tem sim um papel na saúde, e hoje a metodologia científica evidencia esses achados. Perfeito. Como é que é o nome do livro? Religião faz bem à saúde. E já está disponível para compra, para leitura, assim, já? Está esgotado, né? Foi feito... Gostei, agora sim! Que legal. Religião faz bem à saúde. Faz bem à saúde. E vai voltar a vender, vai produzir mais? Como é que é? Não tá... Estamos ainda avaliando, né? Legal. Gostei, eu compraria. Só pelo nome eu achei legal. Muito obrigado novamente. Se o senhor quiser divulgar alguma coisa aqui... Eu queria fazer um pedido. Desculpa, perdão, interrompi. Eu acho que seria interessante o padre fazer uma oração aqui pra gente, né? Pra gente compartilhar com os nossos telespectadores. Por mim? Pode ser? Pode? Claro, com alegria. Eu quero já aproveitar e agradecer pelo convite. Gostei muito das perguntas, vocês são muito bacanas, generosos nas perguntas. E eu quero, nesse momento de oração, nos colocar na presença de Deus. Você que nos acompanha e que eventualmente faz parte da nossa vida passarmos por momentos bons, mas também momentos ruins, situações difíceis. Os problemas fazem parte da vida. A palavra de Deus nos diz: tudo passa. Deus, ele permanece. Então renove no seu coração essa esperança em tempos melhores, porque Deus é o Senhor da história. E a Bíblia nos ensina que Deus é como uma pedra que rola na história e esmaga os poderosos, aqueles que fazem o mal. Eu peço em oração essa bênção para você que nos acompanha no Intercast, a sua família, aqueles que são caros, que são importantes para você, a proteção de Deus, o livramento dos perigos, das maldades do mundo, dos homens, de todo o mal. Eu peço sobre a sua pessoa, sobre os seus projetos de vida, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde, sobre a sua família, a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, Padre. Pode vir toda semana se quiser, Padre. Nossa, tô até leve, Padre, muito obrigado de novo pela presença. Foi muito bom esse papo. Nossa, é isso que o Léo falou. Acho que se a gente continuar aqui, a gente vai ficar mais, no mínimo, 1 hora vai aqui, voltar, com certeza. Vai voltar. Quero que o senhor volte aí. E para você que ficou até aqui com a gente, recebeu essa linda oração, o mínimo que você tem que fazer é curtir e comentar agora, hein? Curte, comenta, compartilha. As nossas redes sociais, o meu Instagram, @leopinheiro.lp. Rodrigo Bubu Alves. O Insta do Padre, de novo, por favor, aquele que... Sopro do Espírito Santo. Sopro do Espírito Santo. Sopro do Espírito Santo. É isso aí, segue lá o Insta do Padre também. E recadinhos...
recadinhos do coração dados. É isso. Triplo C, mensagem, por favor, comenta lá o que você fala achou. Fala pra gente o que você tá achando do programa. É isso aí. Estamos crescendo, graças a Deus, mas os comentários ainda estão poucos, então comenta aí, é importante pra gente o seu feedback, tá bom? Quem você quer tá vendo aqui, se você tá gostando do programa ou não. Bom que você puxou esse gancho, porque visualização tá alta, mas galera, vocês não estão seguindo o canal. E se inscreve no canal também, é Se importante. inscreve lá, por favor, hein? Beleza? É só apertar o botão. É muito simples. Padre, obrigado de novo. Obrigado de novo. Ficamos por aqui. Tchau! Tchau!